Conforme o boletim epidemiológico divulgado, Erechim e a região começam a apresentar uma decrescente nos casos de Covid-19. Porém, os óbitos continuam acontecendo e as UTIs trabalhando com capacidade máxima. Este não é o momento de descuidar dos protocolos de prevenção, conforme destaca o membro do Comitê da MAU, Jackson Arpini. Embora os boletins epidemiológicos emitidos pela Prefeitura Municipal indicam que nós estamos tendo uma melhora no número de casos e pacientes internados com a Covid-19, não é momento de relaxar em alguns cuidados. E para falar um pouquinho desse momento importante que depende de todos nós para que essa curva comece realmente a diminuir, nós convidamos um membro do Comitê da MAU, Jackson Arpini, para falar sobre estes números e a possibilidade de, quem sabe, daqui a pouco a gente flexibilizar um pouco mais as atividades aqui no município e também na nossa região. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, uma saudação muito especial à minha amiga Sandra. E falou com muita propriedade, nós estamos atravessando um momento extremamente importante, no qual os nossos indicativos, os nossos gráficos apontam para uma desaceleração da curva epidemiológica com relação aos casos ativos. Porém, nós não podemos, em hipótese alguma, negligenciar nas ações de prevenção, nos protocolos sanitários estabelecidos para esse momento, para que permanecemos nessa descendência, no sentido de transpor esse momento mais crítico desde a origem do processo pandêmico que ocorreu em meados de março de 2020. Março foi um dos piores meses da pandemia aqui em Erechim, para todos os setores e principalmente para quem perdeu vidas, perdeu familiares e amigos, acho que todos nós perdemos. Foi o pior mês realmente? Com certeza, nós estamos atravessando o terceiro pico e é importante colocar que nós estamos atravessando. Nós não vencemos esse terceiro episódio e talvez, eu nem diria talvez, com certeza o episódio mais crítico, porque nós tivemos um pico de casos ativos em julho de 2020, um outro pico em novembro e agora estamos atravessando esse de fevereiro para março. Não tenha dúvida nenhuma, foi um mês muito preocupante para toda a estrutura de saúde. Houve uma sobrecarga de todo o sistema, com taxas elevadas de ocupação nos leitos de UTI e também nos leitos clínicos, e nós tivemos, infelizmente, um número expressivo de óbitos. Se nós pegarmos um indicador, por exemplo, com relação aos óbitos, a taxa de letalidade, nós tivemos de 1º de março até a data de ontem, 126 óbitos aqui na nossa região, que é um número extremamente expressivo. Porém, também nós temos, neste conjunto, algumas notícias positivas. Nós iniciamos março com 999 casos ativos e estamos atualmente com 331 casos. Então houve uma redução expressiva no que diz respeito aos casos ativos. E nós já soubemos pela experiência, enfim, estamos enfrentando esse processo há mais de um ano, que a partir da redução do número de casos ativos, começam a surgir os reflexos. E os primeiros reflexos é a desaceleração nas taxas de ocupação dos leitos clínicos, na sequência dos leitos de UTI. Neste momento, nós já estamos verificando, Sandra, uma redução das internações clínicas. Nós tínhamos, em semanas anteriores, taxas de 70% a 80% de ocupação e, segundo o último boletim que aconteceu na segunda-feira, nós estamos agora com 32% de ocupação das estruturas clínicas dos nossos hospitais aqui de Erechim que possuem alas Covid, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade. Nós ainda estamos com taxas elevadas no que diz respeito à terapia intensiva, que está acima de 90%. Porém, também já deu sinais de uma tímida desaceleração. Nós estamos com 91% de ocupação e já tivemos situações que ultrapassaram 110% de ocupação. Por isso que eu tenho ressaltado, nós estamos ressaltando que o momento é extremamente importante. Nós estamos saindo de um momento crítico, porém precisamos permanecer em atenção, precisamos estar vigilantes e não podemos, em hipótese alguma, negligenciar nos protocolos sanitários. Essa diminuição de casos, ela está em toda a nossa região. Alguns municípios já vêm com essa diminuição há bastante tempo, que, por exemplo, Nonoai, já desde a metade do mês de março, já vem com essa diminuição. Porém, o nosso hospital acabou abrindo espaço para pessoas de fora virem para o hospital. Com essa diminuição, esses leitos agora começam a sobrar também.
E a expectativa é que cada vez mais a gente tenha folga nos leitos hospitalares e não tenha também a falta das medicações que já começam também a dar algum sinal de perdas nesse momento. O que nós estamos observando? A partir desse cenário mais crítico, nós aprimoramos as nossas análises no que diz respeito à plataforma regional de monitoramento. Certo. Então nós estamos realizando comparativos com relação à evolução da epidemia na nossa região, de forma pormenorizada, município por município. Então, dos 34 municípios, segundo a última avaliação, nós já verificamos que 19 municípios reduziram o número de casos ativos. Isso é extremamente relevante. 4 municípios apresentaram mais casos ativos, Sim. mas numa proporção pequena. Veja que de 34, apenas 4 apresentaram uma evolução no número de casos ativos. E 11 municípios permaneceram em estabilidade. Então nós estamos, como eu falei inicialmente, num processo de desaceleração. Isso levou, inevitavelmente, à redução das internações clínicas. Também já mencionamos isso. Com relação às UTIs, nós soubemos pelas estatísticas que esses pacientes que têm um agravamento, eles ficam em média 14, 21 a 28 dias internados. Então o reflexo nas UTIs, ele vai demorar um pouco mais de tempo para que a gente consiga perceber nos indicadores e nos gráficos. Certo. Nós estamos com a preocupação, e aqui falamos em torno da região, realizamos uma reunião do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus com relação aos insumos que você acabou de mencionar. Há uma preocupação com relação à possibilidade de desabastecimento. Várias iniciativas estão sendo tomadas, nós encaminhamos um ofício ao governo do estado, encaminhamos um ofício ao comitê estadual, encaminhamos também à secretária estadual de saúde nesse sentido, para que adotem providências para que não ocorra esse desabastecimento. Há uma negociação por parte do governo, de uma interlocução com os países do Mercosul para a importação desses insumos. Há um posicionamento do Ministério que vai suprir essa demanda, porém nós estamos na expectativa que isso aconteça de fato. Os hospitais estão relatando uma dificuldade na aquisição desses insumos. Certo. Nós sabemos que os laboratórios estão desabastecidos e neste momento no qual estamos vencendo esse terceiro pico, nós não podemos nos deparar com uma situação como essa da falta de insumos. Então todas as medidas estão sendo adotadas para que isso não aconteça na prática, mas é uma situação que preocupa e é uma situação que os hospitais estão analisando de forma muito criteriosa dia a dia. Como é que está a questão da vinda de vacinas aqui para Erechim e também a abertura para novos grupos prioritários? Essa é uma questão extremamente importante quando nós falamos em imunização. Nós estamos verificando que está ocorrendo um repasse maior de quantitativos de imunizantes aqui para a nossa região, isso é positivo. Nós estamos realizando comparativos da imunização da nossa região com o país e com o estado e nós temos números surpreendentes, porque os nossos indicadores com relação à imunização contra a Covid, eles são muito superiores ao Rio Grande do Sul e muito superiores ao país. Com relação à primeira dose, o país imunizou 9,84% da sua população, então do total da população brasileira, 9,84% já receberam a primeira dose contra a Covid. O estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, imunizou 11,65% dos gaúchos. E se nós pegarmos a nossa região, a região 16, 34 municípios, nós já vacinamos 18,87% da nossa população. Então é um indicador positivo que, quando nós aliarmos a imunização com a prevenção, nós vamos ter respostas positivas quando falamos do processo pandêmico. Eu acho que neste momento, a melhor ação é essa irmandade. Nós caminharmos de forma progressiva na imunização, mas ao mesmo tempo não relaxarmos nos protocolos sanitários. Associando essas duas medidas ou essas duas ferramentas, nós vamos transpor talvez esse momento mais delicado. Existe a possibilidade de, no mês de maio, chegar um bom lote de vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Já se pensou em uma estratégia maior para abranger mais pessoas nessa vacinação ou vocês também dependem do Estado a enviar para cá? Nós adotamos as normativas e os regramentos do Estado e do Ministério da Saúde. Certo. Há uma expectativa muito grande por parte de toda a população brasileira de receber a imunização. Nós sabemos que não há nesse momento imunizante para fazer toda essa cobertura vacinal, porque não há produção suficiente e nós estamos recebendo remessas em lotes. Claro que também percebemos que a cada nova remessa a gente pode ampliar esta campanha de imunização, o que é
o que é relevante, o que é positivo para o cenário atual. A partir do novo regulamento, a partir das novas normatizações do Estado, nós vamos ampliando os grupos. Fato que ocorreu agora com o pessoal da segurança, certo, que a princípio não estavam elencados nos grupos prioritários do Ministério da Saúde e que por mudança nos rumos ou mudança nas normatizações foram imunizados. Então nós acreditamos que a partir de abril, maio, junho, o município e a região receberá um número maior de imunizantes, o que possibilitará a ampliação dessa campanha. Hoje é dia da saúde e a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio quando a gente fala em saúde. Na próxima semana também inicia a vacinação da gripe. É importante as pessoas também fazerem essa vacina, mesmo que já tenham feito essa vacina da Covid-19? Bem colocado, são situações distintas, mas que ao mesmo tempo têm a mesma finalidade, certo, que seria imunizar e proteger as pessoas de um possível adoecimento. Então é extremamente importante essa colocação para que as pessoas realizem a vacinação da H1N1 contra a influenza e também acompanhem as informações com relação da vacinação contra a Covid. A partir do momento que as pessoas estão imunizadas, essas pessoas estão protegidas, elas vão ter um quadro de saúde melhor, vão ter um setor imunológico melhor, o que levará a uma situação de uma melhor qualidade de vida. A partir de uma melhor qualidade de vida, nós vamos ter menos possibilidade de adoecimento e vamos então verificar que com essas ferramentas nós podemos transpor essa fase. Flexibilização do comércio, de atividades aqui da cidade, abertura de bares em horários mais estendidos. Existe a possibilidade de uma mudança de bandeira aí nos próximos dias? Existe uma possibilidade, uma manifestação do senhor governador do estado, Eduardo Leite, na próxima sexta-feira, com relação à flexibilização de alguns serviços. Certo. Claro que isto depende da evolução dos indicadores epidemiológicos dessa semana. Nós estamos na quarta-feira e temos que verificar o que vai ocorrer até sexta-feira. Mas já há uma sinalização nesse sentido que poderá haver uma flexibilização por parte do governo do estado. Também há um indicativo de que nas próximas semanas, eu não diria na próxima semana, mas talvez nas próximas semanas, nós já poderemos receber uma sinalização de uma bandeira menos restritiva. A partir da 43ª avaliação, o sistema do Estado implantou a salvaguarda estadual, que é uma ferramenta, é uma válvula de prevenção que leva em consideração ao número de leitos de UTI livres versus de leitos de UTI ocupados, certo, por Covid. Então isso dá um score, dá uma média, que quando ela for inferior a 0,35, todas as regiões de saúde ficam classificadas automaticamente em bandeira preta. Fato que vem ocorrendo nas últimas semanas. Todo o estado está sendo classificado em bandeira preta, tendo em vista esse indicativo, salvaguarda estadual com relação aos leitos de UTI. A partir do momento que houver uma melhora nesse indicador, algumas regiões do estado já poderão ficar classificadas em bandeira menos restritiva, portanto vermelha. E nós sabemos que retornou a cogestão e aí a partir então da avaliação dos dados locais e regionais, pode ser feita a utilização dessa ferramenta legal da cogestão e algumas regiões poderão adotar, inclusive, bandeiras menos restritivas que a vermelha. Porém, nós não podemos tirar deste conjunto de fatores a ação ou a reação da coletividade. Para que isso aconteça, nós precisamos da colaboração de toda a sociedade no que diz respeito à adoção dos protocolos sanitários. Nós precisamos manter essa irmandade, um olhar prioritário para a saúde, porém também para os setores produtivos, setores econômicos, fato que vem ocorrendo, para que a gente consiga ter números positivos. A partir do momento que nós tenhamos números positivos, nós vamos migrar inevitavelmente para um cenário melhor e esse cenário melhor será de uma bandeira menos restritiva. Então, em outras palavras, não é momento de relaxar, não é o momento de se sentir mais seguro em virtude dos números estarem diminuindo. É apenas um parâmetro que a gente tem os números, mas os cuidados permanecem. Sandra, esse é o grande recado. A população tem que compreender que nós estamos melhorando a cada dia com relação aos indicadores. Mas nós estamos ainda diante de uma pandemia e uma pandemia tem seus reflexos, tem seus entraves na saúde, na economia e na sociedade. Dado todo este agravamento que ocorreu no final de fevereiro e agora durante todo o mês de março, se estendendo até abril, nós não podemos, e aqui eu falo mais uma vez, em hipótese alguma, negligenciar nos protocolos sanitários.
Se porventura isso ocorrer, nós vamos ter uma mudança no cenário da curva, que hoje está descendente, ela volta a ficar ascendente e nós vamos ter sérias dificuldades pela frente. Ontem eu escutei uma entrevista de um infectologista renomado. Se porventura o país ou o estado do Rio Grande do Sul tiver uma quarta onda, a partir deste cenário que já é crítico, a situação tende a beirar o caos. Por quê? Porque nós já temos hoje uma sobrecarga clara do sistema de saúde. Nós estamos falando de uma taxa de ocupação dos leitos de UTI acima de 95%, que é um número extremamente elevado. Nós já atravessamos um período em que essa taxa estava acima de 100%, 105%, 110%, 115%. Se neste momento em que nós estamos melhorando os indicadores, houver uma negligência por parte da população, e aqui eu falo do conjunto da coletividade, da sociedade, e os números começarem a mudar, o cenário tende a ficar muito pior do que o cenário que nós atravessamos em março e início de abril. Manter os protocolos é a chave para uma solução desse problema. E a vacinação em massa também, mas essa a gente sabe que vai demorar ainda alguns meses para que aconteça. Nós temos que trabalhar nesse sentido, associar a imunização que vem ocorrendo. A cada dia nós temos números crescentes com relação à cobertura vacinal. Nós temos pela frente agora a campanha da vacinação contra a influenza, que também exerce um papel fundamental neste contexto como um todo, e nós estamos aqui mais uma vez conclamando, fazendo um apelo a toda a comunidade para que adotem os protocolos sanitários, que já é de conhecimento de todos, para que a gente consiga minimizar esses números. Minimizando esses números, nós vamos automaticamente para um cenário mais promissor. Um cenário mais promissor significa uma bandeira menos restritiva e um olhar para a saúde e para os setores produtivos e para o conjunto da sociedade.